Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estarmos aqui mais uma vez com o programa Ivan Martins, aqui pela Astral TV, falando de amor, espiritualidade, falando de cultura também, mas hoje eu trago uma convidada incrível e ela fala sobre essa ligação, né, cósmica com vários seres que trazem influência sobre nós através da educação, através da informação, através da orientação. Ela é escritora, mentora, teóloga, numeróloga, médium cósmica. Gente, ela tem 9 livros já publicados. Esses livros ao longo de uma carreira de 30 anos. E mentoria, né? Então vocês sabem que a mentoria faz todo um acompanhamento, enfim. Pega a pessoa pela mão, né? Às vezes, só não carrega no colo, né? Porque cada um tem a sua estrada, tem seu caminho. Aquele que sabe ouvir, aprende, não é assim? E ela tem, gente, milhares de atendimentos, milhares de palestras, enfim, uma pessoa que tem o que trazer para a gente, tem o que compartilhar. Eu trago para vocês hoje Suzy Maria. Bem-vinda, querida. Que honra estar aqui no programa Ivan Martins, pertinho de você, de toda a luz que você é. E que bom ver você aqui com a gente, né? Trazendo toda essa luz, toda essa energia positiva. Me diz uma coisa, bom, deixa eu primeiro mostrar aqui, nós temos aqui 3 livros. Nós temos aqui Médiuns, alguns pontos para iniciação mediúnica. Isso. Nós temos aqui este outro, Salmos para a Modernidade, porque tem uma coisa, ela é doutora em teologia. É tão importante, não é? Você saber que uma pessoa que tem um doutorado, né, minha querida, e nós temos uma certa autoridade para a gente analisar o que passa pela nossa vida, né? Claro que é. O Salmos é baseado exatamente no momento em que eu mais estudei o Novo Testamento. E estudando o Novo Testamento, eu voltei ao Velho nos Salmos e pensei, vamos reeditar esses Salmos porque eles são louvores de vida. Espiritualidade é isso, é por isso que você, irmão evangélico, irmão católico, irmão espírita, não importa, irmão budista, não é? A teologia nos ensina, não é? Que Deus é maior que tudo isso, né? É o comandante. E uma coisa não anula a outra. Nunca, nem o nome, nem o que você pensa de Deus, nem qual é a qualificação que você tem. Deus não tem natureza humana, não é? Não tem. Em teologia eu aprendi isso, que Deus tem tudo, menos humanidade. Nós que humanizamos ele para deixar ele pior. Porque Deus é maravilhoso, né? Ele está na linha da perfeição. A gente desce ele para a escala da linha humana em vez de levar o humano para a linha divina. Que é a nossa missão, né? É a missão. Evoluir para a divindade. Claro que é, e não trazer a divindade para a nossa terra. Aqui mas a gente tem que coisificar, né? Aquilo que dá norte ao nosso caos, né? Exato, e nós gostamos de coisificar. Nós gostamos, esse teu termo é muito bom. Nós gostamos de reduzir as coisas para o nosso mundinho, quando a gente tem o mundo inteiro, o universo inteiro, na verdade, para expandir o que a gente pensa, né? A gente precisa aprender a ver Deus como um todo, né? Como um todo. E parar de trazer para essas mesquinhez da vida, né? Até porque a vida, por mais que isso seja um jargão, mas ela é curta demais, Ivan. A vida é maravilhosa, é um sopro e ela tem que ser vivida intensamente. As pessoas perguntam, você tem medo de morrer? Eu falo, não, mas eu tenho uma pena. Não quero ir embora tão cedo. Nem pensar. Aqui, ó, e tem esse aqui também muito especial, que é um resumo da Bíblia, cada um conta a sua história. Para quem nunca leu a Bíblia, se lê os 73 capítulos que tem ali, 3 páginas cada capítulo, em 70 dias teria lido uma ideia do que é ela e vai desmistificar a ira e vai desmistificar que ela tem tanta o desamor, coisa né? Isso. O desamor. A Bíblia, se você torcê-la da forma como as pessoas colocam muitas vezes, o que vai sair é sangue e sexo. Sim. Se você sangue e sexo. Se você não tiver uma ligação espiritual, tudo vai ser sobre atacar, matar, sangrar, Isso. ou sobre o pecado do sexo. Também. Eles falam tanto de sexo que parece que... né? Que é para isso que serve. O que eu penso que a Bíblia? A Bíblia é um manual daquilo que deu errado a gente não deve fazer e daquilo que a gente deveria fazer para dar certo. Exatamente. Você tem que pôr as duas coisas no lugar, o errado e o certo, e entender assim, ó, ali tem muita coisa que deu errado. Um lugar de amor, né? Seria um lugar de amor. Isso. Seria para a gente entender sobre amor, né?
Eu costumo brincar que ao final da faculdade de teologia, eu fiz como religioso, né, uma outra dentro de uma outra visão que eu tinha na época, como enfim, esse não é assunto para hoje, mas quando eu terminei, eu falei, gente, tudo se resume ao amor incondicional. Ao amor incondicional. Para que tanta coisa, né? E esse amor incondicional, a consequência dele é a prosperidade, a abundância, a saúde, a tranquilidade. Quer falar, quer ter amor, fala do quê? De amor, né? De amor. E quer ter amor, espalha amor. Quer falar de respeito, tem o quê? Respeito. E assim a gente vai entendendo, né, esse processo todo. Exatamente isso. Como é que começa esse seu caminhar, nessa busca, né? Porque a gente sabe que uma hora uma luz acende, né? É verdade. Eu vou tentar rapidamente contar a história de uma vida. Quando eu tinha 4 a 5 anos, essa é a memória mais recente que eu tenho lá do meu passado, que vem à minha memória, eu vivia num mundo paralelo. A minha casa normal com os meus pais, meus irmãos, mas havia uma segunda família paralela. Só que eu era muito tímida e como toda criança, a criança é interessante, quando ela vive algo diferente, ela tende a não contar. Meus irmãos não falavam sobre isso, meus pais não falavam, eu também não falava, porque era muito bom. Eu ia lá, eles me alfabetizaram, me ensinaram a ler, me ensinaram o amor aos livros, eu psicografava, já aprendi o processo de escrever em nome deles, mas isso tudo, Ivan, eu achei, até os 23 anos, quando eu desperto mesmo, eu achei que todo mundo era assim. Eu não tinha ideia de que as pessoas não falavam com o mundo paralelo, não falavam com o universo, não sentiam que a árvore tem vida. Eu não conseguia conceber isso. Quando meu irmão falece, o nosso irmão mais velho, quando tinha 25 anos, aquilo me deu uma tristeza profunda na alma. Como pode Deus ser justo e a vida ser justa se o meu irmão se foi? Eu fui falar com essa turma e eles falaram, procure a espiritualidade para você agora se instruir. Então, eu aprendi o que era espiritualidade depois de conviver mais de 20 anos com eles. É aquela história, né, que às vezes eu falo isso, as pessoas ficam assustadas. Em palestra, eu falo isso em palestra, em curso. Eu falo, olha, Deus não se importa. Como assim Deus não se importa? Eu falo, olha, assim como uma criança dá birra e você dá chupeta, fala, fica quietinho, tá tudo certo. Deus entende que na nossa eternidade da alma, essas coisas que a gente acha que não vai passar... Isso, né? Que é tristeza. Que é tristeza. Deus não se importa com isso porque Ele sabe da nossa eternidade e Ele sabe do tempo que ainda não existiu, que não aconteceu, porque o tempo só existe para nós, para Ele existe a eternidade. Então Ele nos vê como luz pura, em ambientes lindíssimos, vivendo uma vida plena, não é? Exato. Então Ele não está preocupado com essas dorzinhas que a gente senta aqui, que está muito mais a ver com o nosso egoísmo do que com a realidade. Claro. Por que comigo? Isso, essa era a pergunta. Eu falava, como o meu irmão faleceu? Aí eu fui num centro espírita, o que foi maravilhoso, foi um despertar mesmo na espiritualidade, mas lá eu descobri que todo mundo que estava lá tinha perdido alguém. Sim. Eu olhei uma mãe que perdeu um filho, eu disse, nossa, minha mãe perdeu um filho, foi eu que perdi um irmão. E aquela mulher levantava nós, eu fui falar com a minha mãe, e hoje em dia a gente ainda fala sobre isso, e eu perguntei para ela, o que é esse momento? Ela falou, se lágrimas trouxesse alguém de volta, eu chorava um rio. Se eu preciso confiar no Deus que eu confiei a vida inteira, agora é o momento. Esse é o momento que Ele me chama a confiar. Eu estou passando por uma prova e quero ser aprovada. Voltei de novo para o centro com essa lição da minha mãe e nunca mais esqueci o poder de uma mãe. O poder de uma mãe diante. E também, para mim, esse amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus. Porque só uma mãe, quando ela vê seu filho partir e suporta isso, é só uma mãe que pode olhar para Deus e falar, entendi, a vida vai passar e eu vou me encontrar de novo. Eu não tive filhos meus e eu digo que eu não posso falar de uma dor que eu nem imagino o tamanho dessa dor. O que eu posso dizer é que é um teste de fogo. Não em relação à fé em Deus, mas de fé em relação à vida, né? A vida que segue. E o que eu aprendi no centro? No centro, eu estou há 37 anos no centro espírita, na mesma congregação que eu entrei, apesar de ter estudado, eu estudei Umbanda Branca, Fraternidade Branca, Candomblé, Kardec, estudei todas as denominações para poder compreender um pouco mais se existia diferença. Esse é um outro assunto, né? O bom é descobrir que não há diferença, existe o que é na sua frequência. A intenção, né? O que eu descobri foi bondade por tudo onde eu passei.
Tanto que eu me formei em teologia na Universidade da Bíblia, que é evangélica. Sim. Eu tenho um prazer de falar isso e dizer, não, eles me ensinaram a ler a Bíblia e a entender claro. esse mundo da teologia cristã. Mas quando eu voltava no centro, então, eu entendi que a dor que permeia o mundo pode ser resolvida se a gente conseguir amar essas pessoas. Amar as pessoas. É tudo sobre perdão, né? Não é à toa que a oração deixada por Jesus Cristo, Pai Nosso, né? Pai Nosso resume absolutamente tudo, né? São decretos maravilhosos. São decretos maravilhosos, mas a gente às vezes reza de uma forma tão automática, né? Tão mecanicista, que a gente esquece. Né? Eu costumo dizer, escreva o Pai Nosso, escreva à mão, leia cada frase e analise cada frase. Isso. Está tudo ali. Olha a profundidade do que você falou. Acho tão difícil o Pai Nosso na parte que a gente diz, e olha que a gente afirma isso, né? Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Eu estou entregando tudo aquilo que eu acredito. Totalmente. Um dia eu vou fazer um programa só sobre isso, só sobre o Pai Nosso. Ai, faz, e vou te convidar. Vai ser vou te convidar para a gente discutir, né, com carinho, com amor, falar sobre cada frase, né, dessa oração linda que todos, espíritas, evangélicos, católicos, todos, né, têm conhecimento. Será? Às vezes não. Mesmo que não tenha conhecimento, o Pai Nosso ainda é uma só voz. Uma só voz. Isso é maravilhoso. Isso nos une, porque é sobre isso, né? Tudo aquilo que nos separa em grupos, tudo aquilo que aponta e separa, isso é ruim, isso não sei o que, isso é diferente, isso é estranho. Né? O que é ser estranho? Eu fui uma criança estranhíssima, mas eu não sabia, só os outros sabiam. Por quê? Porque eu vi o que eles não viam, assim como você. E depois a gente descobre, né, que nós atraímos pela nossa estranheza, porque a gente tem algo para oferecer, algo para compartilhar. Então, o que é ser estranho, o que é ser diferente? Gente, a gente terminou o primeiro bloco, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta, depois do recadinho que eu tenho para vocês, e vamos falar sobre Gaia. Até agora. Beijinho, até daqui a pouquinho. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Olá, estamos de volta. Obrigado, né, por estar conosco com esse bate-papo maravilhoso com Suzy Mariá. E hoje, gente, ela traz um assunto nesse segundo bloco incrível, que é uma paixão para todos nós que amamos nossa querida Mãe Terra, né? Essa bolinha azul incrível, não é? E Gaia. Então vamos falar sobre Gaia. Vamos falar sobre Gaia. Foi, Ivan, um dos momentos mais marcantes da minha vida na dimensão espiritual. Eu estava em casa e fui convidada, numa projeção astral, eu fui convidada para sair e eles falaram bem assim, você vai conhecer a verdadeira Terra. E a gente foi subindo, foi incrível. E dava para ver se afastando da Terra assim e você se apaixona por ela, porque ela está tão solta no universo, mas ela é tão bonita e você vai identificando a Terra. Quando eu estava bastante distante, talvez a Terra a muitos quilômetros daquele universo, ela é pequena assim, eu vi do lado uma bola um pouquinho menor. E eu perguntei, o que é essa bola? Eles falaram, agora sim. Esta que você vê aqui é o veículo material, é a Terra. Essa é a estrutura material. Do lado é o espírito chamado Gaia. E ela arfava aquele espírito, tinha cores, no nosso mundo hoje não tem as cores que Gaia tem.
ela é neon, ela é vibrante, ela é energia pura. Cores mas que não se explica. não tem nome para falar das cores que eu vi lá. Eu vi essas cores no túnel, não tem explicação. Não, né? Isso, eu não consigo, porque eu não tenho nome para dar. Eu lembro que das cores que eu vi lá, que elas eram tão vibrantes e neon, é como se aquele espírito Gaia fosse um cristal fino, muito bonito, emitindo luz o tempo inteiro, para que o veículo dela, que é a Terra, o nosso planeta, aguente a evolução dela própria. Você teve a sensação de ser uma coisa translúcida, ao mesmo tempo leitosa, ao mesmo tempo em tons pastéis, ao mesmo tempo vigorosa. Isso. Essa sensação que você teve? Exatamente essa sensação. Essa sensação de quem enxerga a Gaia. É uma coisa assim inexplicável dentro dos nossos parâmetros. E também eu tenho alguns amigos, eu também já escutei isso, o som on, ela vibra, ela tem um som, um mantra dela mesmo, né? E é um on que fica na vibração dentro da sua mente. Então ela tem um som, ela tem um mantra, ela tem essas cores e ela tem tudo ao mesmo tempo. A Gaia, quando a gente fala de Gaia, causa uma sensação tão boa. É mãe, né? É colo, é útero. Isso, E ela está esperando, isso é muito bonito também, ela como espírito paralelo à terra material, ela está esperando que a gente possa evoluir como humanidade para que também Gaia com o planeta Terra sigam o seu caminho, a sua trajetória. Ela está pedindo socorro, não está? Ela está pedindo socorro. Estava esperando ela você está fazer gritando, essa pergunta. né? Ela tá, sabe como? Como alguém que foi acidentado e que essa bolha tão bonita tá machucada, tá cheio de ferida. Ela tá pedindo socorro. E ela arfa de vez em quando os pulmões e ela diz, eu sou forte. Mas Gaia também me falou, conversando aquele dia, olhando e conversando com os mestres espirituais e olhando esse espírito de Gaia arfando, ela falou o seguinte, tem um limite da dor. Quando a dor não é mais necessária, não é nem suportável, porque ela suporta, é espírito. Não é mais necessária, eu chacoalho. Eu até brinquei com você outro dia, né? Um cachorro coçando as pulgas. Isso mesmo, eu chacoalho. Ela fez bem assim, foi tão bonito, fez, eu chacoalho. E quando eu chacoalho, vocês enfrentam as leis da natureza, as quais vocês não têm nenhuma tecnologia para suportar. Eu um dia sobrevoando o Mediterrâneo e eu vi uns navios de turismo. E aqueles navios, gente, como vocês sabem, são verdadeiros prédios deitados na água, né? São milhares Só de que pessoas. fica uma coisinha desse tamanhozinho entre aquelas ondas imensas. Aí você pensa assim, gente, não fica nessa que você está colecionando um monte de tijolo, que você está cultivando um monte de terra, que você tem milhões disso ou daquilo. Não, porque o dia que Gaia se encher, ela joga uma onda de um tamanho tão grande que daqui a pouco vai ter bichinho silvestre andando no centro de São Paulo, tudo transformado em selva. Então, ou do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E nós estamos aqui, nossa, isso é tão bonito de pensar, né? A gente está aqui, enquanto estamos nessa trajetória, a gente tem essa terra alugada. Não conseguimos levar o nosso pedaço de terra ou a escritura da minha terra para lá, não consigo. Não. Fica aqui com o planeta. E como nós temos lembranças de vidas passadas, a gente sabe que não é a primeira vez que nós temos a chance, né? Outras civilizações foram aniquiladas. Aniquilada, a gente fala da Atlântida, fala dos Sumérios, dos Anunnakis, tem tanto povo para falar hoje, e esses povos, eles estão registrados, a gente pode até não entender tudo que eles viviam, mas tem registro deles em algum lugar, E um dia vamos né? entender. Um dia nós vamos ver, e eles estiveram muito à frente daquilo que a gente já conhece hoje, e no entanto não estão aqui hoje. E não estão aqui hoje. Então, é a gente cultivar, né, a nossa grandeza por sermos filhos de Deus, claro, isso é maravilhoso. Nós somos muita coisa nesse sentido, porque somos Deus, né, inspirado num corpo carnal. É isso que nós somos. Mas não vamos pensar que nós temos o poder do próprio Deus, né? E querer controlar tudo, querer destruir tudo, porque não é assim. Uma hora a coisa se manifesta diferente. Uma hora, se a gente não cuidar, o corpo adoece. Eu penso isso, o planeta Terra é o nosso corpo. Sim, numa dimensão maior, mas porque você pensa também no seu próprio corpo como o planeta Terra. Aqui dentro habita o mesmo espírito de Gaia. Sim. E bilhões e trilhões de células lutando para se manter viva. O universo está aqui dentro. Que é a Mãe Terra, que Gaia tão generosamente recebe, recicla, né?
E nada se perde, né? Não, o que pertence a ela fica nela. Recicla tudo, né? Ela é nosso primeiro berço e o nosso último berço, enquanto corpo, né? Enquanto corpo. E nos recebe tantas vezes, né? Nos recebe pela eternidade, quantas e quantas vezes nós já viemos aqui, como assim, em outros planos, mas agora nós estamos falando de Gaia, né? De Gaia. Então, de é o que Gaia. tem aqui, né? Aqui e agora. Você estudou religião comparada dentro de teologia? Ou dentro da sua formação não teve religião comparada? Não teve. O que eu fiz foi, paralelamente, estudar Você o xamanismo até o último grau. O xamanismo. Eu até não comentei com você naquele dia, mas eu fui muitos anos ligado à Pagéia, aqui em São Paulo, com a Carminha Levi. Você deve conhecer. Sim, que é uma pessoa incrível. pessoalmente não conheço, mas sei quem é. E eu fiz o xamanismo matriarcal, né? O matriciado, que ela chama, na Unipaz, na Universidade Internacional da Paz, em Brasília. Isso é maravilhosa. Lá eu fiz isso e fiz transpessoal nessa universidade em Brasília. Então, a referência já de povos muito antigos de Gaia era uma Madonna negra com muitos seios, né, por volta do corpo todo. É a Terra alimentando o mundo. Isso mesmo. Eu acho esse símbolo magnífico. Fala um pouquinho dessa Terra. Madonna negra. Você teve conhecimento dessa história? Como é que foi sua ligação com a Madonna negra? Não, eu não me aprofundei, se eu falar que aprofundei, não, porque eu me interessei demais no xamanismo pelos animais do poder e pelos círculos sagrados. Porque o xamanismo, gente, é mais... Xamanismo tem o patriarcado patricial, né? Aquele mais masculino. Tem o matricial, que é mais ligado ao feminino. E dentro disso tem milhões. Você tem na África, você tem nos Estados Unidos, você tem no Brasil, você tem aqui no Xingu, você tem em todo lugar. Então, é muito vasto. Então, quando eu falo Madonna negra, eu estou me referenciando a um tipo de visão. Isso. Né? Então, evidentemente que você viu de uma outra forma. Mesmo assim, mas a gente estudou, só não me aprofundei sempre falo isso em respeito a quem conhece com profundidade o assunto. Mas a Mãe Terra, ela oferece tudo aquilo que a gente precisa desde os primórdios. Nós temos que pensar que animais na Terra, que animais no oceano e nos rios e nos ares, todos nunca produziram o que eles precisam para viver. Eles nunca produziram. Quem sustenta a vida é essa Madonna. E essa Madonna tem, eu gosto do termo na Bíblia, a terra que emana leite e mel. Ela tem leite e mel para todo mundo. Olhai os lírios do campo. Que não colhe nem tecem, no entanto, nem rei Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Se vestiu como um lírio. Isso não está falando sobre preguiça, não está falando sobre procrastinação e nem sobre você ficar esperando cair do céu, porque do céu cai chuva, raio, pedra de gelo, né? Mas está falando para você o seguinte, que está tudo aí. Já é seu. Já é. O que nós precisamos? Nos adonar do que é nosso e não demais de forma que eu também tire o pedaço que é do outro. Isso é respeito e respeito, amor, né? Misericórdia, compaixão. Falamos juntos, com compaixão. Empatia. Isso. E todos merecemos estar bem. Isso é muito importante. Gente, a abundância, a prosperidade é para todo mundo. Isso não é para um ou para outro, não. É para todo mundo. Mas é tão bom quando eu também vejo, quando eu estou na prosperidade, eu vejo as pessoas ao meu redor também na prosperidade. Sim, sois deuses, né? Isso. Então, como deuses, nós temos acesso a tudo, absolutamente a tudo. Então, a gente não pode se permitir a falta de nada, né? A carência de nada. A gente tem que nos oportunizar, né? A cada dia, lutando, trabalhando, buscando. Seu esforço, se há uma medalha que uma pessoa leva para o lado de lá, na alma dela, é o esforço que ela faz caminhando em prol de que ela possa se sustentar dentro dessa vastidão que é Gaia, que é energia. Não é à toa que os antigos egípcios referenciavam a Deus ao Deus Sol, né? Porque numa visão muito mística, mas eu prefiro o termo espiritualista, né? A gente vê Deus como um centro de luz, né? Sim. Emanando pequenos focos de luz, pequenos pontinhos que somos nós. E a gente só leva de volta a luz, né? O amor que plantou, que colheu, né? Não tem outro jeito. A visão, só a palavra luz, né? Ela é tão encantadora que não existe nada de negativo quando você fala na luz. A luz, ela inspira.
Um palito de fósforo aceso numa caverna, todo mundo vai se virar para essa luz. Então a gente tem que plantar luz e buscar luz, gente. Não tem outro jeito, né? C'est la vie. Bom, gente, eu ficaria aqui por horas, mas o nosso tempo é curto. Então eu quero que você deixe para a gente seus contatos, né? Porque para saber mais de você, para buscar os seus livros, buscar, enfim. Ótimo, Ivan. Nós estamos no canal de YouTube Medium Talks, também estou no TikTok e no Instagram, é tudo Medium Talks. Qual é a ideia do Medium Talks? Falar de mediunidade, falar de simplicidade, falar de amor. De sensibilidade, de amor, falar de vida. Então nós estamos no canal no Medium Talks e no dia 7/10 eu vou estar aqui em São Paulo presencialmente com a Paulinha Cabral fazendo uma vivência. O nome a gente pôs de Academia Cósmica para falar desse amor todo. Então vocês me acham em tudo que tiver Suzy Maria e Medium Talks. Suzy Maria e Medium Talks. Gente, então, se você ainda não está inscrito no Instituto Ivan Martins, se inscreva no canal, né? E gratidão por estarem aqui. Eu deixo um beijo no coração de cada um de vocês. Que a luz esteja com cada um de forma especial hoje e sempre. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até semana que vem. Obrigado, querida. Foi maravilhoso.